A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Amém, queridos? Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos, espero que estejam todos bem. Vamos fazer a nossa oração, queridos, em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Papai querido, mais uma vez nós entramos na sua presença, Senhor, com alegria, Pai, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, Pai, que olha para nós com olhos de misericórdia, Pai, com olhos de pai para filhos, Pai, filhos que o Senhor ama, Pai. Que o teu amor o Senhor provou, Senhor, resgatando das garras de Satanás, Pai, nos libertando, Pai, do império das trevas, Pai, nos chamando para o reino da sua luz, Pai, nos adotando como filhos, Pai. Oh, meu Pai, não há como nós retribuirmos tudo que o Senhor nos fez, Pai. Por isso, Senhor, nós queremos apresentar a Ti um coração realmente agradecido por tudo, Pai. Papai, perdoa-me dos meus pecados, Pai. Perdoa-nos, Pai, santifica-nos. Lava-nos, limpa-nos, purifica-nos, Pai querido, para que possamos andar contigo, Senhor, no temor e tremor da sua palavra, Pai. Sem santidade ninguém caminha contigo, Senhor. Em pecado, Pai, é ilusão, é vaidade. As pessoas muitas vezes acreditam que caminham contigo porque simplesmente querem, mas o pecado afasta nós do Senhor, Pai. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa-nos e remove todo o pecado, Pai, e toda a separação, Pai. Ajuda-nos em nossas fraquezas, Pai, e ensina-nos a Te servir, a Te honrar, a Te glorificar, Pai. Que a nossa adoração não sejam apenas palavras, Pai. Não seja simplesmente para que os outros vejam, Senhor, religião. Não, meu Deus, mas que seja em espírito e em verdade, de fato e de verdade. Que o Senhor tenha prazer, Pai amado, quando nós nos ajuntarmos, quando nós, como agora, Senhor, cada um, Pai, se prepara, Pai, para ouvir, Senhor, a Tua palavra, para assistir esse programa que tem o intuito, Senhor amado, de ministrar a Tua palavra, Pai. Falando nisso, Senhor, ministra, Senhor, usa-me, Pai querido, para que cada palavra que sai da minha boca não venha, meu Deus amado, do homem falho que eu sou, Pai, mas venha somente de Ti, Senhor. Que Teus filhos sejam edificados não por homens, não por unção humana, mas por Ti, Senhor. É como está escrito, e serão todos ensinados por Deus, Pai. Oh, meu Deus, derrama Teu Espírito Santo sobre a vida dos Teus filhos, Pai. A alegria que excede o entendimento, a paz que esse mundo não conhece, Pai. A sabedoria, Senhor, dos céus, Pai querido. Abençoa os Teus filhos, Pai. Unge, batiza com o Espírito Santo, renova a unção que o Senhor já deu a eles, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Se algum dos Teus filhos não sabe qual é o seu ministério, o seu chamado, revela o seu chamado no coração deles, Pai querido. Para que eles possam lutar, Senhor, para assumir esse chamado, Senhor. Aviva a Tua obra, Pai. Abençoa o ministério Alicerce, Pai querido. Em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, cada pastor desse ministério. Abençoa suas famílias, Pai. Abençoa os obreiros, seus familiares, Pai, e os membros desse ministério, cada membro, Pai. De perto, de longe, Senhor amado. Abençoa, meu Pai, com o entendimento da sua palavra, com o amor, Pai querido, porque o Senhor é amor, Pai. Abençoa o ministério Alicerce, mas abençoa também todos os ministérios, Pai, todas as igrejas que invocam o Seu nome, os nossos irmãos em Cristo, espalhado por cada estado dessa nação, Pai querido. Abençoa a Tua igreja, viva a Tua obra, Pai. Levanta mais homens e mulheres, Pai, cheios do Teu Espírito. Envia mais trabalhadores para a Sua seara, Pai, porque a Sua seara é grande e poucos são os trabalhadores. Abençoa, meu Pai. Abençoa esses que estão sofrendo, estão batendo cabeça, estão lutando, Senhor, até mesmo alguns que pensam estão desanimados, Pai. Fortalece, meu Deus amado. Oh, meu Pai, não deixa Teus filhos darem ouvidos a Satanás, Pai, se desviarem, Senhor, do Teu chamado, da Tua vontade, Pai. Existem tantos crentes que estão batendo de porta em porta, procurando se encontrar, e isso já tem 10, 20, 30, 40 anos de ministério, Pai. Ou seja, ainda não assumiram o seu ministério, Pai. Meu Deus, abençoa, meu Pai querido, em nome de Jesus, revela Jesus Cristo, meu Pai. Tira, meu Pai, a religiosidade, Senhor, a insubordinação, Senhor, que também é a causa, Senhor, de muitas pessoas ficarem migrando de igreja e nunca se acertam porque o problema está nelas, Pai. Meu Pai, tira isso, Senhor querido, porque se nós não formos submissos a Ti, nós também não temos a Sua bênção, Senhor. Nós precisamos, Pai, nos sujeitar, nos humilhar na Sua presença, Pai. Por isso, abençoa, meu Pai, esse irmãozinho, essa irmãzinha, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, que eles possam, meu Pai, viver os Teus sonhos. A Tua palavra diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E é essa vontade que nós queremos viver. Em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor me deu, eu quero abençoar os seus filhos. Sejam abençoados, queridos, mas sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém, diga glória a Deus.
Amém. Glória a Deus, queridos. Tomem posse dessa oração. Em nome de Jesus, tomem posse da bênção. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Hoje é dia 16 de dezembro, queridos, tá? Terça-feira. Esqueci de comentar. Pegue ali o copo com água, queridos, em nome de Jesus. Vamos apresentar o nosso Deus. Papai, abençoa essa água que teus filhos apresentam a ti, Senhor. Que essa água seja o remédio que eles precisam, Senhor, para a cura do corpo físico, seja qual for a enfermidade, moléstia, necessidade, dor, inflamações. E também do corpo espiritual, Senhor. Se alguém está triste, depressivo, se alguém está injustiçado, fraco espiritualmente, venha ser fortalecido pelo teu poder, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus queridos. Amém, meus amados. Queria que vocês compartilhassem, comentassem, deem um like ali, queridos, também, tá bom? Em nome de Jesus. E deixa eu mandar um abraço para vocês aqui, a nossa igreja em Paranaguá. Deus abençoe os nossos irmãos de Paranaguá, de Matinhos, de Guaratuba, de Pontal do Paraná. Deus abençoe Maringá, Campo Mourão. Deus abençoe Bituruna, Foz do Iguaçu, Sapucaia do Sul. Deus abençoe Rio Grande do Sul, né? Francisco Beltrão, no Paraná, Flórida, nos Estados Unidos, na Espanha. Deus abençoe os nossos irmãos de Santa Helena, Guarulhos, São Miguel do Oeste, queridos, e João Pessoa e Souza, também na Paraíba. Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus, tá? Vocês que sempre estão conosco aí, a igreja virtual, né? A igreja física também, em nome de Jesus. Glória a Deus pelos simpatizantes, vocês são bem-vindos, tá, queridos? Você que é de outro ministério, pastor, eu não sou desse ministério, eu tenho um ministério, mas eu gosto de ouvir a palavra aqui. Fique à vontade, meus amados, a casa é sua, tá bom? Fique à vontade, tá bom, meus amados? De fato, o nosso Senhor é Jesus Cristo, nosso Salvador, o cabeça da igreja, né? É Jesus Cristo. Você está numa igreja que é um homem de Deus, tem um homem de Deus à frente, né? Então tem um ministério ali abençoado, cheio de falhas, mas também se santificando e lutando para obedecer a Deus. Glória a Deus, lute, né? E Deus vai dar a vitória para vocês também, como para nós, né? Da mesma maneira, nós estamos também aí procurando no temor e tremor do Senhor fazer tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que quando chegar aquele grande dia nós estejamos prontos, né? Para nos encontrar com o Senhor nos ares, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Hoje vamos continuar a leitura, então, a partir de Gênesis capítulo 10, né? Gênesis capítulo 10. Abra ali a Bíblia, queridos, em nome de Jesus. Deixa eu me arrumar aqui. Aí. Gênesis capítulo 10. Diz assim: Ora, estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E a eles nasceram filhos depois do dilúvio. Então eles tinham a missão de repovoar, né, a terra. A terra foi povoada, né, com Adão. Agora a missão deles era repovoar, né? Os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Espera aí, querido, deixa eu ver se está certa essa versão. Nós estamos com um problema de internet hoje, queridos. Só um pouquinho, queridos, tá? Senão eu não vou conseguir abrir nada aqui. Hoje nós passamos o dia sem internet, ou melhor, a tarde sem internet. E por isso eu tô gravando esse programa para dar tempo de postar para vocês às 9, tá? Porque senão ao vivo não vai ser possível fazer. E realmente tá zerado de internet. Deixa eu fazer algo que eu vou passar do meu telefone. Para isso eu vou desligar a imagem um pouquinho, tá bom? Deixa eu cancelar aqui. Então, aguarde um pouquinho comigo, tá bom, queridos?
Agora sim, queridos, tá? Agora tá conectado aqui. Uma internet aqui quebra galho, mas tá. A versão tá certa, a versão King James, acabei de conferir. Então vamos continuar, meus amados. Desculpe a demora aqui, tá? Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã, Elisá e Tarsis, Quitim e Dodanim. Interessante isso aqui, né, queridos? Filhos de Jafé, né? Gomer, Magog. Você vê que aqui Gog e Magog, né? Os reinos que foram destruídos, queridos, né? Também tem filhos de Jafé, né? Tarsis, né? As madeiras de Tarsis. Quitim. Versículo 5. Por estes foram divididas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre suas nações. E os filhos de Cã, ali ó, Cã era Cuxi, Misraim são os egípcios, tá? É o Egito. Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, né? Então Nimrod passou a ser um homem muito poderoso, um rei muito poderoso, né? E ele foi um caçador poderoso diante do Senhor, pelo que é dito, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então ele foi um homem muito famoso, tá, queridos? O tal do Nimrod, filho de Cuxi, filho de Cã. Nós vemos no livro dos Justos, fala muito sobre ele, muito sobre ele. É muito interessante a história de Nimrod. Ele governou todo mundo no seu tempo. Segundo o livro dos Justos, tá? Ou de Jácer, né? Versículo 10. E no começo do seu reino estavam Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Então você vê que ele teve um reino, foi muito poderoso e teve o quê? Teve um reino. Aí seus filhos Babel, Ereque, Acade, e isso era na terra de quem? Na terra de Sinar. Naquela terra, ou melhor, daquela terra saiu Assur e edificou Nínive, queridos, né? Então você vê que Nínive existe até hoje. E é uma das cidades mais antigas do mundo, né? E a cidade de Reobote, Ir e Calá. E Rezém, entre Nínive e Calá, esta mesma é uma grande cidade. E Misraim gerou Ludim, Anamim, Leabim e Naphtuim. E Patruzim e Casluim, de quem vieram os filisteus. Então você vê o que? Dos egípcios, ó, a descendência dos filisteus, eles têm origem egípcia. Ó, os egípcios, Misraim, gerou Ludim, né, Lebim, Ludim, Naphtuim, e Patruzim e Casluim. Ó. De Casluim vieram os filisteus, aqueles inimigos comuns, queridos, né? Do povo de Israel, muitos anos, né? Os inimigos de Israel, né? Que eram fronteira com Israel ali, né? Com a terra de Canaã. E também Caftorim. Então, os filisteus, eles têm descendência também egípcia, né? Versículo 15. E Canaã gerou Sidom. Então, Canaã recebeu a maldição, queridos, né? Nós lemos ontem, né? Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e o Jebuseu, o Amorreu, o Girgazeu, o Eveu, o Arqueu, o Sineu, o Arvadeu, o Zemareu e o Amateu. E depois as famílias dos cananeus foram espalhadas. Lembra que Deus estava dando a terra de quem? Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, toda a terra, né, dos filhos de Canaã que tomaram posse da terra que não pertencia a eles, queridos. Que interessante, né? Versículo 19. E o termo dos cananeus era desde Sidom, quando se vai para Gerar até Gaza. Então, de cananeu, né, de Canaã, descendente chama cananeu ou cananita, tá? Então, o termo dos cananeus, do filho de Cã, era desde Sidom, quando se vai para Gerar até Gaza, e vai para Sodoma e Gomorra, e Admá e Zeboim, até Laza. Estes são os filhos de Cã, segundo suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem também nasceram filhos. O pai de todos os filhos de Eber. Então, Sem, ele teve o quê? O pai de todos os filhos de Eber.
E o irmão mais velho, Jafé, queridos. Então você vê, ó, Éber vem de hebreu, a origem, ó, os hebreus. Então são os filhos de Éber, tá, queridos? Neto, filho de Sem, neto de Noé. Os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Deixa eu ver se eu entender isso aqui, queridos. Os Sem nasceram filhos. O pai de todos os filhos de Éber e o irmão mais velho de Jafé. Não entendi isso aqui não, queridos. Vou ler o 21 novamente. Vamos ver aqui nessa versão Ara para ver como que fica. A Sem também nasceram filhos. O pai de todos os filhos de Éber e o irmão mais velho Jafé. Voltou lá do início. Então tá, vamos lá. Deixa eu voltar lá para a versão. Acho que é isso mesmo, querido. Está Éber, filho de Sem. Aqui eu não quero falar algo aqui que não seja... Não tenha certeza, né? Para não ensinar errado, Deus me livre. Mas aqui na sequência vai confirmar. Vamos ver. A Sem nasceram filhos. O pai de todos os filhos de Éber e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arão. E Arã. E os filhos de Arã: Uz, Ul, Geter e Mas. E Arfaxade gerou Salá. E Salá gerou Éber. Ah, tá. Então esses são os pais de todos os filhos de Éber. Ah, tá. Então Éber veio depois, queridos, tá? Então, olha, uma correção então, né? Glória a Deus, então. Sem teve filhos. Os filhos de Sem foram o pai de todos os filhos de Éber. Sem, o pai de todos os filhos de Éber. E o irmão mais velho, seu irmão mais velho, Jafé. Aí fala os filhos de Sem. Era Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Os filhos de Arã, daí no caso os netos de Sem. Uz, Ul, Geter e Mas. De Arfaxade, Selá gerou... Aí Salá gerou Éber. Glória a Deus. Então teve os filhos netos, né? E a Éber, os hebreus, o pai dos hebreus, nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, pois em seus dias foi dividida a terra. E o nome do seu irmão foi Joquitã. Então os filhos de Éber, Peleg e Joquitã. E Joquitã gerou Almodá, e Selefe, e Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal e Dicla, Iobal, Abimael e Sabá. E Ofir e Avilá. Avilá também era o nome dos filhos de Cã, né? Teve esse nome também. Jobabe, todos estes eram filhos de Joquitã, filho de Éber, né? E sua habitação foi desde Mesa, quando se vai para Cefar, um monte do leste. Estes são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E por estas foram as nações divididas na terra depois do dilúvio. Então nós somos descendentes, né, desses aí. Gênesis capítulo 11. E toda a terra era de uma língua e de uma fala. Você vê que ali ele falou cada um segundo as suas línguas, então já tinha ali no capítulo anterior falando que já foi dividido, eles tinham a divisão da terra. Agora volta a dizer o porquê que foram divididas as línguas, né? Porque eles eram filhos de Noé, então todos falavam a mesma língua, a língua de Deus, né? Ó, e aconteceu que eles viajando do leste acharam uma planície na terra de Sinar, e eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. Então, como eles queriam fazer algo muito grande, não tinha pedra suficiente, então eles fabricaram pedras, e esses são os tijolos, né? E o betume usado por argamassa. E eles disseram: Vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu. Então, o propósito deles era alcançar o quê? Alcançar o céu.
e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Quem é que tinha mandado ele espalhar, encher, repovoar a terra mesmo, queridos? Deus. Ali que começa daí a questão da rebeldia, né? A rebeldia é, não, nós não queremos fazer o que Deus manda, vamos fazer o que nós achamos que é melhor para nós, né? Isso é bem comum hoje, né? Não sei se você já ouviu essa expressão, meu corpo, minhas regras, né? Ou seja, Deus dá uma direção e as pessoas não querem fazer a direção de Deus. Elas acreditam que são maiores que Deus, então elas procuram fazer algo maior, né? Na cabeça delas é maior, né? E olha aqui, ó. Versículo 4 novamente. E eles disseram, vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo possa alcançar o céu, fama, né? E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Nós não queremos fazer a vontade de Deus, não vamos fazer o que nós queremos. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Imagina que Deus teve que descer para ver o que é isso que eles estão fazendo aí, né? Será que ele sabia? Sabia, mas era necessário descer, né? E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isso eles começaram a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Ou seja, eles vão fazer tudo o que eles querem, porque eles têm muita facilidade, né? Começando pela pela linguagem deles, né? Vamos, desçamos, você vê que Deus fala no plural, né? Vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala uns dos outros. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Essa história é extraordinária no livro dos justos, queridos. Ou do justo, né? Porque tem tanto dos justos, é chamado, dos justos no plural, o livro de Jasser, o livro de Jassar, né? Então é o mesmo livro, né? Às vezes com a tradução do nome, no caso, o Jasser significa justo, né? Mas na tradução, às vezes, dos justos, mas também tem do justo. Só uma curiosidade, tá? É muito bonita essa história. Se você quiser ver, nós temos o livro dos justos numa playlist aqui no canal. Procura ali o livro de Jasser, né? Acho que tá com esse nome. E daí você vai ver que essa história é extraordinária. O que aconteceu, como que Deus fez com esse povo, como que confundiu a língua, a maldição que eles receberam de acordo com os pensamentos deles, né? Quem lembra, queridos, dessa história? Fala, eu lembro, pastor. Que leu comigo. Muitos aqui estão aqui, leram conosco, né? Por isso o nome daquela cidade é chamado Babel. Então Babel, ela veio de um trocadilho de palavra, né? Babel, né? Como se fosse confundiu a linguagem deles, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra. Então, trocadilho de palavra, né? Babel, como se fosse uma linguagem difícil, né? E a partir dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Ninguém vai impedir Deus, queridos. Ninguém vai. O que Deus ordenou, declarou, vai acontecer, tá, queridos? Ah, mas o diabo, ele não fez como Deus mandou, azar dele. Os desígnios de Deus continuam em pé e ninguém vai mudar. Ah, mas o homem se vendeu. E se o homem que escolher fazer mal? Azar dele. Os desígnios do Senhor estão de pé e ninguém vai mudar. Versículo 10. Estas são as gerações de Sem. Sem tinha 100 anos de idade e gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Então aqui, queridos, né, eu já fiz essa conta também, eu já comentei com vocês, você vê a genealogia ali desde Adão, né, até a Noé, e aqui você já vê de novo, queridos, né, através de 100, ó, depois do dilúvio, 100 anos de idade, ele gerou Arfaxade. Arfaxade foi 2 anos depois do dilúvio. Então aqui você pode, de novo, calcular, né, quantos anos tem a Terra, né, desde Adão, né, até... Aqui, de novo, tem como você fazer essa conta, né? Sem viveu, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, queridos. Depois que gerou Arfaxade, ó. Então, ele viveu 500 mais 100, 600 anos, né? E gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E Arfaxade viveu depois que gerou, sei lá, depois de 35 anos, 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E Salá viveu depois que gerou Éber, 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. Você vê que eles, antes do dilúvio, com 100 anos, 90 anos, eles tinham o primeiro filho, né?
E aqui já você vê que já caiu para 40, 30 anos, né? E hoje, né, menos ainda. E Peleg, ó, Eber viveu e gerou Peleg. 430 anos viveu, né? Gerou Peleg, depois que gerou Peleg. E Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E Peleg viveu, depois que gerou Reu, 290 anos e gerou filhos e filhas. E Reu viveu 32 anos e gerou Serug. Você vê, queridos, né, que mesmo depois do dilúvio, Deus tinha dito que era 120 anos o homem viveria, mas os filhos da bênção, eles ainda estendiam bastante o tempo de vida deles, queridos, né? Você vê, 500 anos, 400 anos, né? Então você vê que as pessoas levam às vezes no literal, olha, 120 no máximo, porque Deus disse que ali, sim, isso aí era para o povo no geral, mas os seus filhos de Deus, queridos, né, eles vivem uma outra realidade. Nós vivemos o plano espiritual, o reino de Deus, como disse Jesus, que está dentro de cada um de nós. Versículo 21. E Reu viveu depois que gerou Serug 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E Serug viveu depois que gerou Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Terá, cada vez diminuindo, né? Naor é o avô de Abraão, Terá o pai de Abraão. E Naor viveu depois que gerou Terá 119 anos e gerou filhos e filhas, já bem menos, hein? E Terá viveu 70 anos e gerou Abraão. Esse demorou mais, na base de 20, 30, né? Esse com 70 anos, ó. Aí ele, não, é porque aqui ele fala dos três, né? Terá viveu 70 anos, gerou Abraão, Naor e Harã. Ora, estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Então, Ló, né, era filho de Harã, irmão do Abraão, né? Então, o Ló era sobrinho de Abraão. E Harã morreu antes de seu pai Terá. Ou melhor, Harã morreu, né? Anrã, né, na verdade, mas vou colocar Harã aqui. Morreu antes do seu pai Terá. Nós vimos a morte dele no livro do Justo também. Quem lembra como foi? Que escreve aí só o que era, né? Quem lembra? Na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. E Abraão e Naor tomaram esposas para si. O nome da esposa de Abraão, eu estou falando do Abraão, tá errado, tá? É Abraão, era Sarai. E o nome da esposa de Naor, Milca, filha de Harã. Então a esposa do Naor era a sua sobrinha, né? Filha de Harã. Pai de Milca e pai de Isca. Mas Sarai era estéril e ela não tinha filhos. E Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, esposa de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. E eles vieram até Harã e habitaram ali. Harã também era o nome da cidade, né? Na terra de Canaã. Olha para onde que eles foram, queridos, né? Para os filhos de Cã, né? E os filhos de Terá foram 205 anos. E os dias de Terá foram 205 anos. E morreu Terá em Harã. Então ele viveu 205 anos no geral. Internet. Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te dos teus pais, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Então ali Deus disse a Abraão, chamou Abraão, falou: se afasta agora dos teus familiares, porque eu tenho um chamado para você, um propósito para a sua vida, né? Queridos, eu não estou lendo, não estou mostrando para vocês agora que eu vi ali que tá só eu aparecendo. Bom, pelo menos eu estou lendo, né? Glória a Deus. Vamos lá, versículo 2. Eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei e farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. Então aqui no capítulo 12, Deus chamou Abraão, né, para que caminhasse com Deus, né? E eu abençoarei os que te abençoarem. Olha como começa a promessa de Deus. Vamos ler, ó.
Farei de ti uma grande nação para um homem casado com uma mulher estéril. Eu vou te abençoar e farei teu nome grande. O que o Nimrod e o povo lá da Torre de Babel eles queriam, Deus entregou a Abraão. Eles queriam fazer o nome grande e não ser espalhado. E Deus falou, vou fazer de ti uma grande nação, vou te abençoar e vou fazer teu nome grande, e você será uma bênção. Que Deus maravilhoso, né, queridos? E eu abençoarei os que te abençoarem. Tá bom, Abraão? Quem amar você também vai ser amado por mim, vai ser abençoado por mim. Mas quem amaldiçoar você, eu vou amaldiçoar. Em ti, olha isso aqui, que poderoso essa parte. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso chegou até mim e a vocês hoje, queridos. Assim, Abrão partiu com o Senhor, como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abrão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. 75 quando ele partiu, então, para obedecer a Deus, né? E Abrão tomou Sarai, sua esposa, e Ló, o filho de seu irmão, e todas as posses que haviam ajuntado, e as almas que eles tinham obtido em Harã. E eles saíram para a terra de Canaã. E para a terra de Canaã eles vieram. E Abrão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré. E os cananeus estavam nesse tempo na terra. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: a tua semente eu darei esta terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. Esta terra pertence a ti, eu vou entregar a ti, disse o Senhor, né? E ele moveu-se dali para o monte ao leste de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel a oeste e Ai ao leste. E ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E Abraão viajou, indo adiante para o sul. E houve fome na terra. E Abraão desceu para o Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. E aconteceu que quando ele estava prestes a entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua esposa: eis que eu sei que tu és uma mulher formosa à vista. Por isso acontecerá que quando os egípcios te virem, eles dirão: esta é a esposa dele, e me matarão, mas te manterão viva. Dize, suplico, que tu és minha irmã, para que eu possa ficar bem por tua causa, e a minha alma viverá por causa de ti. E aconteceu que quando Abrão havia chegado ao Egito, os egípcios viram a mulher, e que ela era muito formosa. Também os príncipes do faraó viram e a elogiaram diante do faraó. E a mulher foi levada à casa do faraó. Então não tinha conversa, né? Bonita? Então é minha. Que luta, hein? E ele tratou bem a Abrão por causa dela. E ele teve ovelhas, bois, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos. E o Senhor atormentou o faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, esposa de Abrão. E faraó chamou Abrão e disse: o que é isso que tu me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua esposa? Então Deus ali foi bem claro com o faraó: não mexa que essa mulher tem dono, né? E ele entendeu que era por causa de Abraão mesmo. Por que disseste, ela é minha irmã? Porquanto eu a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua esposa, toma e vai no teu caminho. Se não fosse Deus castigar o faraó, queridos, né? Ele não ia falar assim com Abrão, né? O que você fez? Você é o marido dela? Então, ó. E Faraó ordenou aos seus homens com respeito a ele. E eles o mandaram embora, e a sua esposa, e tudo que ele tinha. Glória a Deus, queridos. Será que dá para nós continuar mais um pouco? Mais um capítulo? Vamos ver como que tá. Foi, virou ali. Gênesis capítulo 13. E Abraão saiu do Egito para o sul, ele e sua esposa, tudo o que tinha, e Ló com ele. E Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. E ele foi em suas viagens do sul até Betel, até o lugar em que sua tenda havia estado no início, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que ele fizera ali no início. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. E Ló também, que foi com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não foi capaz de suportá-lo para que eles pudessem habitar junto,
porque eram muitos os seus bens, de modo que não puderam habitar juntos. Você vê que Deus chegou o tempo que Deus falou assim, olha, Abraão, você não vai poder mais levar Ló, né? Então contigo. Então Deus não permitiu que Ló, a bênção de fato era para Abraão. E aqui é uma coisa muito interessante, queridos, que as pessoas elas podem até surfar na bênção de algumas pessoas, né? Podem até, mas por algum tempo, né? Por que Deus faz isso? Deus ele quer mostrar que ele é misericordioso, queridos. Ele quer mostrar o poder dele. Então muitas pessoas elas gostam de estar junto com o homem de Deus, com a mulher de Deus, né? Aprendendo, glória a Deus, mas eu não preciso não, porque eu sou maior do que isso, né? Assim que as pessoas pensam, né? Vai chegar o tempo, porque você vê milagre, você vê a mão de Deus cuidando, você vê Deus prosperando, cuidando, abençoando, como Deus disse a Abraão, vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E Deus estava cumprindo isso. Aí Ló devia fazer o quê? Ficar na mesma fé do Abraão. Não é verdade? Mas Ló era um homem justo porque ele tinha um pouco dessa experiência, né? Mas ele assumiu, né, mais para frente, vamos colocar assim. Mas você vê, ó, não dá mais para andar junto. Por quê? Porque eu tenho algo especial para Abraão e Ló não tem capacidade espiritual para suportar. Então vocês vão ter que separar. Por mais que sejam sobrinhos, se amem, fica tranquilo que eu vou cuidar de tanto um como o outro. Mas não dá mais para andar juntos, né? Versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra naquele tempo. Então você vê que não dava, mais que eles tentassem, até os pastores, os servos estavam brigando. E Abrão disse a Ló, que não haja contenda, eu te suplico entre mim e ti, e entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. Não está a terra toda diante de ti? Suplico-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita. Se te apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar, ou seja, no meio do deserto, né, queridos? Tinha ali o rio Jordão, né? Ou seja, em volta do rio, a planície ali, né, a vegetação em volta do rio, então é ali que tem a prosperidade, no restante é sofrimento. E ele pensou de maneira natural, e Abrão tinha dado a palavra, se for para a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa, então Abrão continuou firme na sua palavra, né? E Ló foi esperto ali, né? Mas é o que tinha para ele mesmo, né, queridos? Não condeno ele. Como queria imaginar que ali era Sodoma e Gomorra. Mas, a partir do momento que ele viu aquele lugar, ele deveria, ó, aqui não é lugar para nós, não. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão. E Ló viajou para o leste. E eles se apartaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da planície. E armou sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se apartou dele, eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei e a tua semente. Você vê que Deus mais uma vez agora fala com Abrão, distante de Ló, né, queridos? Que agora aconteceu como Deus queria, né? Versículo 16. E eu farei da tua semente como pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também a tua semente será contada. Até hoje estão nascendo filhos Abraão, né? Porque Abraão é o pai da fé, né? Todos que creem em Deus, e o único caminho para Deus é Jesus Cristo, então todos que creem em Jesus, eles também são filhos de Deus, filhos de Abraão, da fé de Abraão. Levanta-te, caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu a darei. Então agora eu quero que você percorra toda a terra para você conhecer a terra. Então Abraão removeu a sua tenda e veio e habitou na planície de Manre, que é Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Amém, queridos, tá? Até aqui então, glória a Deus. Leitura maravilhosa, como sempre. Amém, meus queridos. Toma posse, meus amados, né? Dessa leitura. Espero que Deus tenha ministrado no seu coração o aprendizado, o entendimento, queridos, né? Que Deus tem nos dado, o Espírito Santo tem ministrado, né? Glória a Deus por isso. Faz assim com as suas mãos, queridos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo.
Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Deus abençoe.